Olá, começa agora o programa O Povo Educação, um projeto que surgiu há 24 anos como contribuição à provocação da Associação Nacional de Jornais, ANJ, uma instituição da qual o Povo é um dos fundadores. E o Povo Educação reafirma seu compromisso com a transformação social por meio da educação, fortalecendo laços entre a imprensa e a comunidade e promovendo o acesso ao conhecimento de uma forma democrática e inclusiva. Este ano, o Povo Educação se propõe a trabalhar pela conscientização da redução das desigualdades e pela inclusão em todas as suas dimensões, como acessibilidade, equidade de oportunidades, participação e representatividade, com a formação e uma legislação de políticas públicas que gere autonomia e empoderamento. Dentro dessa perspectiva, iniciamos uma série de entrevistas especiais que discute temas importantes para a sociedade. Hoje, abordaremos a possibilidade de uma educação mais inclusiva e os desafios e os caminhos para essa equidade. E para falar sobre este assunto, recebemos o secretário da Juventude, Júlio Brise. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, sempre uma honra estar com você, Neila. Prazer é meu e uma honra também. E qual o papel de um secretário da Juventude, né? Como é que é o trabalho de um secretário da Juventude? Olha, é um trabalho desafiador. A gente vive num país que ainda tem uma grande população jovem, né? E em Fortaleza não é diferente, a gente tem cerca de 30% da população entre 15 e 29 anos e a gente precisa atender esse público. E é um público diverso, é um público que tem necessidades distintas e é organizado em idades distintas também. A Secretaria de Juventude tem um trabalho intersetorial, ela trabalha várias áreas, educação, saúde, trabalho, direitos humanos, inclusão social, dentro da sua execução. E aqui em Fortaleza especificamente, a gente tem a maior política de juventude do Brasil, onde a gente tem uma grande rede de atendimento a esses jovens. A Rede Cuca, que é uma rede que tem 5 equipamentos grandes que atendem nos territórios, os jovens da cidade, né, na área de esporte, cultura, formação, empregabilidade. E o 6º está em construção no Vicente Pison. Foi uma obra recebida e inacabada pelo Evandro e a nossa perspectiva é que em breve ela retorne para que a população do Grande Vicente Pison também tenha acesso a um Cuca. E também a Rede Juve, que é uma rede que tem equipamentos menores espalhados pela cidade, o Centro Cultural Canidezinho, os Faróis da Juventude, que leva também atendimento para esse público. Além disso, a gente trabalha outras áreas e outros grandes programas, como o Bolsa Jovem, como a Academia Enem, que é um programa para o jovem que quer entrar na universidade através do Enem, e outras oportunidades. A gente precisa gerar oportunidades trabalhando para vencer a desigualdade social que tem forte na nossa cidade, para que o jovem possa encontrar sua vocação, sua paixão e possa ser incluído. Então, é um trabalho bem desafiador para um público também desafiador, numa idade de transformação biológica, social, de tudo na vida que todos nós passamos, né, em determinado momento, e o Estado não pode ser omisso em relação a esse público como era nas décadas anteriores, né? O Estado ele precisa receber esse público, precisa acolher esse público e encaminhar também para que a gente possa ter uma sociedade melhor. Como é que é a estratégia, secretário? Eu queria que o senhor falasse nessa questão da desigualdade, e a gente sabe como a cidade hoje está dividida pela violência também, né? Mais do que nunca, importante um trabalho, né, que leve o jovem a ter outras relações sociais. Como é que é o trabalho hoje dentro desses centros, né? Qual a prioridade, qual a estratégia? Olha, eu fico me perguntando às vezes em relação à violência, e obviamente o jovem é o público que mais sofre e que também mais comete a violência nesse período em que a gente vive, dessa tragédia social que o país inteiro vive, não só o país, os países da América Latina também e outros, mas a importância que se não tivesse esse serviço, por exemplo, aqui em Fortaleza, como estaria? Se o jovem não tivesse uma esperança ou se milhares de outros jovens não tivessem passado por essas oportunidades e transformado as suas vidas, como são centenas, milhares de relatos que a gente recebe com esse trabalho. Então, ter um local de segurança para o jovem, onde ele saiba que pode ir, que ele pode frequentar, seja para o lazer, seja para alguma atividade comunitária, seja para poder realizar o seu projeto, seja para fazer um curso de qualificação, seja para entrar no esporte, através do esporte ganhar uma bolsa na universidade e se formar, como centenas de jovens já fizeram isso através da Rede Cuca, por exemplo. Encontrar uma perspectiva na vida, ou muitas vezes o jovem que não tem acolhimento em casa, seja pela sua orientação
orientação sexual, para qualquer coisa qualquer situação social mais delicada, e no CUCA ele tem esse espaço onde ele vai ser acolhido, onde ele vai ser recebido, um espaço que a gente faz letramento para adolescentes, por exemplo, que não são alfabetizados, nas bibliotecas do CUCA, né? Enfim, nos estúdios onde a gente recebe os grupos musicais ou introduz a música na rotina e na vida dos jovens, onde eles descobrem a música, enfim. Então é um espaço importantíssimo, e no cenário desse de violência aumentada nesses períodos, é um espaço que se faz cada vez mais valioso e que tem que ser ampliado e apostado cada vez mais na inserção do jovem, na inclusão do jovem, através da oportunidade. Hoje tem um programa que é um programa de reforço escolar, né? Como é que isso ajuda a incluir esse jovem? Atrai mais para a escola? Como é que é isso? A gente, por exemplo, lá na Rede CUCA tem um projeto de integração, que é um projeto que recebe os alunos do 9º ano da rede pública no entorno dos CUCAs, e ele faz um contraturno escolar no CUCA. Ele tem reforço de português, matemática, acompanhamento de psicólogo e as atividades que o CUCA oferta. Então ele vai para o estúdio de música, ele vai para o estúdio de áudio, ele faz curso de fotografia, de imagem, ele faz natação, ele faz artes marciais, ele tem várias oportunidades, dança, enfim. Tudo que o CUCA oferta, ele é ofertado. E esse ano a gente tem um apoio ainda maior, porque a gente conseguiu, com o Senai, ofertar turmas profissionalizantes para os jovens do integração também, do 9º ano. Então o jovem já vai fazer durante o ano, do 9º ano, já vai sair com certificado de curso técnico também pelo Senai. Esse ano foi uma coisa que a gente agregou. A gente observa nos números que todo esse esforço de fazer a inclusão em tempo integral, que não é só na Rede CUCA, tem na Escola Areninha também, tem nas Areninhas, tem em outros espaços da cidade que a prefeitura realiza, ele aumenta a proficiência do jovem em português e matemática, diminui a evasão e dá uma formação maior para o jovem, para ele entrar no ensino médio com outra perspectiva, né? Com outra disposição e conhecimento. Então, o reforço é importante e programas como o Integração são fundamentais, é o que a gente vê ano a ano. Tem o Sabadão, né? Que os alunos ganham esse reforço. Eles têm tido uma boa aderência dessas pessoas, porque abrir mão do sábado também não é fácil, né? Principalmente para os jovens. Mas muitas vezes, Neila, é o que o jovem deseja. A gente tem uma demanda muito forte de os jovens e a comunidade como um todo querer utilizar os espaços das escolas aos finais de semana. Essa escola tem aula regular de segunda a sexta e sábado e domingo em tese fecha, mas existe uma demanda que agora a prefeitura está mudando isso. O prefeito Evandro, o secretário Dilvan, criaram o Sabadão da Equidade, que é justamente abrir as escolas para a comunidade aos sábados, trazer os alunos, as famílias, fazer atividades de português, matemática e outras. Para eles, a gente tem uma adesão de 99% das escolas do município aderiram ao Sabadão da Equidade. Os professores recebem um apoio de R$500 para poder participar dessa atividade. Então, é uma ação que todo mundo ganha. A escola ganha, a prefeitura ganha, vai ter mais adesão, vai ter mais participação comunitária. A comunidade ganha, que vai ter a escola aberta, vai ter atividade na escola também aos sábados. Os professores e os alunos também. Então, é um projeto que vem dando certo e que, com certeza, não tem nem assim, vai ser ampliado na diversidade, porque 99% das escolas já estão participando. E vocês pretendem expandir isso? Como, né? Porque assim, os professores já estão lá até o sábado. É o dia todo o programa? Não é o dia todo, mas é uma boa parte do sábado no turno, onde os jovens podem ter... as crianças e adolescentes, na verdade, podem ter acesso à escola com várias atividades, né? Na sua própria escola, dia de sábado. Então, é um projeto que já está se mostrando em pouco tempo, né? Um bom indicativo de positividade. Essa escola, ela está ganhando uma outra dimensão diante dos problemas sociais da cidade. Eu fico pensando assim, o que a escola está sendo obrigada a estimular? Não só a escola, né? Os CUCAs também, né? Vocês têm uma ideia de onde chegar? O que é que vocês pretendem com toda essa estrutura? Na verdade, são espaços de formação. A gente tem que trabalhar na diversidade dos jovens, né? Então, você imagina que a gente vai receber jovem, que o nosso grande esforço vai ser com que ele possa entrar no CUCA. Ele fica no entorno, ele mostra... faz alguma danação, ou ele quer chamar a atenção de algum jeito. Ali a gente tem uma equipe que acompanha, que conversa, que dialoga com os grupos da comunidade e tenta
atrair esses jovens também com algumas atividades. Então, muitas vezes a dificuldade para a gente é atrair o jovem que está fora, que esse é o nosso público que a gente mais quer alcançar. É o jovem que está fora da rede formal, que não está na escola, que não está trabalhando, que não vai no Cuca, muitas vezes olha aquele prédio bonito, grande e acha que não é para ele, porque tem autoestima tão baixa que não acredita que aquilo ali é de graça, não acredita que ele vai poder entrar ali e ser atendido. Então, são desafios invisíveis que a gente detecta na execução. Então, fazer com que esse jovem entre, fazer com que ele descubra algo que ele goste. Então, ele vai ter atividade esportiva, ele vai ter que o esporte é um grande capitalizador disso, um grande catalisador, ele consegue incluir o jovem rapidamente, porque tem um gasto de energia, tem a integração social, tem o desafio da disputa. Esses jovens danados geralmente são competitivos, então vários e centenas, milhares desses jovens a gente já trouxe através das artes marciais ou da natação ou de outra modalidade esportiva, e a partir dali eles fizeram outros cursos de formação, aprenderam informática, puderam acompanhar atividades de outra formação em outras áreas também, aproveitaram a área da empregabilidade. Nos Cucas a gente tem uma área de empregabilidade, onde faz o seu currículo, orienta, faz a entrevista simulada de emprego, encaminha, tem um Cine que funciona em cada Cuca. Então, quem tiver precisando de emprego, o Cuca tem isso também, é um serviço da prefeitura que tá lá dentro, né? Então, é uma amplitude de possibilidades e de desafios também que a gente tem que atender durante a execução. E não só captar, mas depois de captar, dar uma formação para que ele tenha uma culminância e ele possa descobrir a sua vocação e fazer. Seja, eu gostei da música, eu quero criar um grupo musical, ou vou ser solista, e aí eu tenho que ter o apoio para isso, né? Eu faço um curso de fotografia, como tem vários jovens que fazem o curso de fotografia, vários módulos do curso, ou então técnico de imagem, algum curso que ele faz na área do audiovisual, e ele vai trabalhar, vai prestar serviço, faz um portfólio e começa, por exemplo, a tirar fotografia nas festas do bairro e ganhar um dinheiro com aquilo ali, se profissionaliza naquilo. Enfim, tem uma infinidade de possibilidades. Hoje, por exemplo, os cursos de informática, onde a gente introduz, além da programação, também a parte de inteligência artificial, abre essa perspectiva para os jovens na Rede Cuca, na periferia, ter acesso não só à formação básica, abrir um computador, ligar um computador, mexer no sistema operacional, editar um texto, editar uma planilha, mexer na planilha, saber usar a planilha, mas também aprender a programar, aprender a utilizar inteligência artificial, que a gente já está ofertando algumas turmas disso lá, né? E outros projetos que a gente está captando para poder levar. Então, é um mundo de oportunidades. A gente precisa pegar esse jovem que está fora, que está informal, né? Que está fora, sem perspectiva, muitas vezes ocioso, ou acha que não pode fazer nada. Isso é muito da adolescência e juventude, né? Esse sentimento dentro da transformação do corpo e da mente também, do cérebro, e trazer ele, fazer com que ele se engaje, fazer com que ele descubra o que ele gosta, e a partir daí apoiar, fomentar, acompanhar para que ele possa desenvolver seu potencial e ser uma outra pessoa quando sair do Cuca, ou enfim, se agarrar no que ele goste, seja um curso, seja a Academia Enem para entrar no Enem, seja o meu primeiro concurso, que é um programa que a gente criou e quer voltar agora para ofertar aula de cursinho para os jovens da Rede Cuca. Enfim, muitas oportunidades, mas o importante é fazer com que a gente consiga captar esse jovem e transforme para ele sair uma outra pessoa da Rede Cuca. Inteligência artificial é um grande tema, né? Porque a gente tem medo dessa tecnologia e ao mesmo tempo a gente adora, né? Tá todo mundo aderindo. Como é que está sendo isso para vocês, né? Vocês estão dando acesso a essas plataformas? Existe um temor com o desemprego que isso pode causar também? Como é que está sendo essa preparação? Olha, está sendo uma experiência bem interessante. Esse ano agora, a gente começou uma qualificação dos profissionais, né, da equipe que atende os jovens, e isso já começou em inteligência artificial para que as pessoas que fazem a execução aprendam a utilizar, saibam utilizar esse atalho, né, esse potencializador de oportunidades que é a inteligência artificial, um grande banco de dados onde a gente coloca os questionamentos, as ideias, e quer transformar uma história num vídeo, e ele faz isso muito rápido, e tem uma dúvida, ele tem a resposta. Obviamente é tudo dentro da probabilidade, ele vai acertar ou vai errar, mas se você aprender a utilizar, você vai ter mais chance de saber, de extrair o melhor possível, né? Então, trabalhos que a gente fazia às vezes intermináveis, vamos lá, quem tinha que pegar uma enciclopédia para poder pesquisar um por um. Tá muito mais fácil, né? Você tá tendo lembranças agora. Lembranças. Né? E anotando num caderno, e depois passava limpo para poder terminar, para entregar. Hoje você entra na IA, coloca mais ou menos o que você quer e já sai pronto. Já sai no arquivo que você quer, no tipo de arquivo, no formato que você quer. Então é algo assim disruptivo do que a gente tinha
até então, né? E que acredito que não volte atrás, isso vai continuar e a gente precisa estar preparado para isso. Então, está sendo feita uma formação dos profissionais da prefeitura para isso, no caso da juventude, e ao mesmo tempo a oferta que a gente já faz nos cursos de computação e que a gente pretende em 2026 ampliar essa oferta para que todas as áreas o jovem possa ter uma formação básica em inteligência artificial. Os jovens do esporte que queiram possam ter essa oportunidade de formação básica para ele ter introdução a isso e se ele quiser desenvolver, ele vai ter também os cursos para desenvolver, mas algo que a nossa juventude da periferia tem que ter acesso, ela não pode estar desconectada disso. A gente está preparando o Horizonte Digitais, que é um programa que o prefeito Evandro vai ofertar para a juventude da cidade e a inteligência artificial está dentro dessa formação que a gente começou já e vai ampliar em 2026 para frente. A gente tem uma relação complicada, né, com essa tecnologia, porque ao mesmo tempo que não pode deixar ninguém fora, a gente tem medo da tecnologia, né, inclusive assim, de não desenvolver cognitivamente as pessoas caso haja um excesso, né? Por isso também o outro lado do esporte e da dança e da arte, né? Que ajuda a pessoa a trabalhar no mundo real. O senhor chegou aqui falando que cada bairro, cada área da cidade tem uma linguagem diferente. Como é uniformizar, né? Um trabalho de treinamento, um trabalho de estimulação dessas comunidades com linguagens diferentes? Olha, é muito interessante, na verdade, né? Porque a nossa cidade, são várias cidades que formam Fortaleza, né? Tem gente que veio do interior, de várias cidades diferentes, e se ficou em Fortaleza, em determinadas áreas, e trouxe seus costumes, suas histórias, e foi criando a cidade que a gente tem hoje. Então, isso, de fato, é interessante. A gente tratar com jovens, por exemplo, da Barra do Ceará, que é um bairro histórico da cidade, que está no litoral ali, essencialmente no litoral. Então, tem toda a peculiaridade do litoral, até na Praia de Iracema mesmo, que é uma área mais central da cidade, urbanizada há mais tempo, e tem o público diferente do Janguruçu ou do Ancuri, que são áreas na cidade que eu fiquei, por exemplo, dentro do aprendizado que está na gestão pública, de muitas pessoas da cidade que não conhecem o mar. A gente promovia eventos esportivos, tinha um que era a Volta da Juventude, a gente pegava a bicicleta lá do Cuca Janguruçu e até a beira-mar. E muitos jovens não conheciam o mar. Eu não... Bom, você acha que isso não é possível, mas é possível em Fortaleza. Então, a gente tem uma cidade que é profundamente desigual, nas menores e nas maiores coisas. E tratar nessas realidades diferentes, tratar dos públicos diferentes, como eles demandam as coisas e como eles necessitam, é de fato um grande aprendizado e um desafio. Você tentar trabalhar de acordo com essas demandas. Inclusive, a gente estava falando de IA, e a IA também, você imagina, a gente está num momento histórico em que a gente tem essas tecnologias aparecendo e que ao mesmo tempo são positivas e que permitem a gente fazer mais coisas, descobrir cura para doenças e fazer coisas novas, mas também podem ser uma coisa trágica em relação à desigualdade, porque se eu estou discutindo para alfabetizar o jovem, a gente ainda tem analfabetos, né? E na cidade, no estado, no país, ou pessoas que não têm acesso básico ali à educação muitas vezes, que isso está diminuindo, mas ainda tem. Como é que eu vou falar de IA para esse público? Assim, é um processo de transformação. E outra, nossa juventude da periferia que vai disputar um mercado de trabalho, que vai se formar e vai querer trabalhar, ou que vai querer trabalhar, vai querer empreender, não ter acesso a isso, daqui a pouco tempo já vai ser algo como excludente, já é excludente, vai ser mais, cada vez mais. Então, também a política pública tem que se adequar às realidades e às demandas do seu tempo para poder ofertar e diminuir a desigualdade. Então, o jovem lá do Janguruçu, da Barra, do Mondubim, ele tem que ter acesso à inteligência artificial. Ele precisa ter acesso a isso para fazer a formação. Ele tem que saber programação, ou pelo menos ter acesso para isso, para que ele possa concorrer em igualdade com os que já têm isso, às vezes, no dia a dia da escola, ou do dia a dia em casa, ou o pai paga um curso caro para que ele faça, ou tem mais acesso e tempo livre para poder entrar na internet e pesquisar, e tem mais facilidade para ter esse aprendizado do que esses jovens que têm outra situação. Então, o poder público tem que permitir, ou tem que propiciar para esse público também, para que ele possa ter um nível de competição, uma condição e acesso a esse conhecimento para que ele possa desenvolver também, e isso é justiça, né? Então, o papel do poder público é muito isso, e a gente está preocupado com isso aqui na Prefeitura de Fortaleza. É um desafio muito grande, né? A gente conversava antes com o Mauro Oliveira, e ele tem um projeto, né? O Iracema Digital, teve
no passado, agora é Pirambu Innovation, e ele falava da grande diferença das escolas, da escola pública e da escola privada, né? Que mostra o apartheid social, né, que a gente vive, que é histórico, né? Tentar reduzir isso numa cidade como Fortaleza é um desafio tremendo, né? Vocês têm metas? Vocês sabem assim, até onde chegar? Como é que é esse trabalho, assim, até para mensurar resultados do que está sendo realizado? A gente tem uma diferença muitas vezes, mas na média, se a gente pegar a média das escolas privadas e as melhores escolas públicas, a gente encontra ali mais ou menos uma média de oferta e de inclusão. Muito isso desde 2007, quando o CID trouxe a escola em tempo integral. Então, com a escola em tempo integral profissionalizante, a gente teve um salto na qualidade do ensino do Estado, né? De 2007 para cá, o Camilo aumentou, o Elmano agora discute a universalização da escola em tempo integral no próximo ano, em 2026. Isso é uma meta para 2026, está universalizada a escola em tempo integral. Isso é um ganho absurdo para o Estado do Ceará, porque, primeiro, os números mostram isso, você falou de meta, os números, os indicadores da educação do Estado mostram isso ano a ano, não só por ter as escolas que têm a melhor nota nas provas nacionais, mas por ter nível de proficiência de português e matemática maior, por ter, por exemplo, inscrições no Enem, a quantidade de jovens da escola pública aptos a isso maior do que a média nacional. Então, o Ceará tem os seus números indicadores nacionais maiores do que outros estados e concorre com estados que têm muito mais recursos do que a gente. Então, a educação está na agenda prioritária do Estado, isso é um ganho absurdo. E as escolas profissionalizantes técnicas, por exemplo, elas permitem que numa estrutura muito boa, com laboratórios, que iguais às de escolas particulares, você tenha cursos técnicos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, o jovem já sai de lá com um curso técnico para trabalhar. Isso é importante, por exemplo, no estado inteiro, e os cursos são escolhidos de acordo com a vocação do lugar, vocação econômica, é para ser assim. Por exemplo, na sua Viçosa do Ceará, a gente tem hoje, que é a capital da cachaça, oficialmente, Sim. Vem aumentando a quantidade de rótulos, de empresas de profissionalização nessa área. E muitos jovens da escola profissionalizante de lá estão trabalhando nisso. Por exemplo, a gente tem uma cachaça lá, que é a Viçosa Real, que ela foi premiada agora em São Francisco, na Califórnia, junto com as grandes marcas de bebida mundiais. E quem faz a bebida lá, quem acompanha os processos, quem faz tudo, são os jovens da escola técnica lá de Viçosa, por exemplo. Isso permite que a gente tenha uma inclusão qualificada que, se não tivesse o curso técnico, não teria essa oportunidade, porque eles não teriam a qualificação. Então, isso abre um horizonte imenso. Aqui em Fortaleza mesmo, você pode procurar as empresas que têm parcerias com escolas técnicas profissionalizantes do Estado, que em regra, elas adoram os jovens que vão e colocam vários para trabalhar depois da fase de aprendizado, do estágio, né? Elas contratam, porque abre uma oportunidade profissionalizante muito importante para a nossa juventude. Isso é importante para o Estado do Ceará, e aqui em Fortaleza a gente também tem as escolas em tempo integral, e as nossas metas aqui são de aumento de inclusão, diminuição de evasão, que isso vem sendo feito ano a ano, principalmente com a instituição da busca ativa, que a gente tem também na Rede Cuca. O jovem busca ativa, o jovem faltou, você vai saber por quê. Se é algum problema familiar, e aciona os serviços públicos para poder trazer esse jovem e não perder nenhum jovem matriculado, né? Isso é um esforço importante na área da educação. E aqui em Fortaleza a gente vem aumentando proficiência de matemática, de português, as notas também do IDEB, que deram uma caída nos últimos anos e tem a meta de retornar para Fortaleza ficar de novo entre as 3 maiores notas do Brasil, e esse esforço todo vem sendo feito para que a gente tenha uma melhoria nos próximos anos. Além de inauguração de novas escolas, de novas creches, a gente tem 10 novas creches prometidas, centros de educações infantis prometidos aqui pelo governo, agora essa semana, foram 30 para o estado, 10 para Fortaleza, então tem sido feito um esforço grande do Evandro agora nesse começo de gestão para ampliar a oferta e a inclusão através da educação. E da alimentação também, né, que está dentro da escola, né? Tem aumentado, inclusive, a frequência na sexta-feira? Aumentou tem um pratinho, 20%, né? É um acerto, mais um acerto do secretário Edilvan, que além de estar melhorando o cardápio, né, com comidas locais, com pratos típicos, tem o nosso famoso pratinho. Eu adoro pratinho, você deve adorar também, não é possível, todo mundo gosta. O pratinho é bom demais e está na escola agora de sexta-feira, e a escola percebeu que tem um 20% a mais de frequência nas sextas-feiras,
também por conta do pratinho. E mais, os profissionais da educação estão podendo se alimentar junto com os alunos na mesma alimentação ofertada na escola, os professores, os diretores, coordenadores, também a mesma alimentação é servida para a equipe profissionalizar sem nenhum custo para eles, né? O vale-refeição continua o mesmo e eles têm acesso também à alimentação. Isso é até bom para controle de qualidade, né? Não só os alunos comendo, as crianças e adolescentes, mas os professores e a equipe técnica também. É um outro grande acerto do prefeito Evandro. Secretário, a gente vive hoje convive, né, com uma geração considerada uma geração ansiosa, que é a geração Z. A Secretaria da Juventude trabalha com esse público especificamente. E, pelo menos, me corrija se eu estiver errada, a Secretaria da Juventude dá um grande suporte à Secretaria de Educação, porque trabalha onde a educação não pode, a Secretaria de Educação não pode dar ênfase, que é um outro tipo de educação. Como é que é lidar com esse jovem hoje, né? Qual é o grande desafio hoje dos CUCAs com essa geração, né? Adesão, eu imagino que não, né? É a manutenção da frequência nessa, né? É o suporte emocional. O senhor falou assim, a gente tem até psicólogos, né? Para dar um suporte. Qual é o grande desafio? Olha, Neila, de fato, a gente faz uma ação complementar. A nossa pasta é intersetorial. A gente trabalha no público de 15 a 29, que é o público pela lei federal, que é o jovem no Brasil, em diversas áreas. E então a gente, de fato, faz essa suplementação e atende um público que a escola muitas vezes não alcança. Ou que ele não quer ir para a escola, ou por alguma condição social, não tem esse acesso à escola. E na Rede CUCA ele é acolhido e é incluído e tem oportunidades. Né? É inclusão mesmo. Inclusão mesmo. É pura inclusão na Rede CUCA. E isso tudo faz parte de um processo macro da prefeitura, de atender o público, e a gente também, não só na educação, mas na assistência social, na área da saúde, a gente trabalha com esse público. Muitas vezes o jovem não quer ir num posto de saúde, porque o posto de saúde tem aquele modelo formal, complicado, e no CUCA ele consegue falar sobre os seus problemas, ele faz uma testagem de HIV e sífilis, ele vai tomar vacina, ele pega a camisinha, ele escuta uma palestra, ele se abre para o profissional, porque ele está num ambiente seguro para ele e que atende também de uma forma que ele se adequa. E, de fato, a gente tem jovens nessa questão da ansiedade, da tela, né, da inclusão digital, mas a gente também atende muito público que não tem tanto acesso a isso e que meio que ainda não está nessa agenda, né, tanto como outros. Por exemplo, que vários casos que a gente vê, e é um caso importante, é uma situação social e de saúde importante, mas a gente consegue atender o público. De fato, fazer com que ele permaneça e frequente é um desafio atual, porque se ele vai ter acesso à tela, ou se ele vai ficar jogando Free Fire, ou se ele vai utilizar para outra coisa, ele vai estar lá, ele não vai estar aqui dentro da quadra, ou na piscina, ou dentro do estúdio, ou na sala de aula. Ele vai estar fazendo. Então, aumenta o desafio para trazer, porque o CUCA não é obrigatório, a escola é obrigatória, né? Se ele se matricular, ele é obrigatório estar lá, a família é acompanhada e tal. No CUCA, a gente acompanha e tudo, mas não é obrigatório, são cursos livres. A gente não tem legalmente a autoridade de obrigar o aluno a estar lá, né? Então, é uma captação, é uma conquista. E fazer com que ele possa participar, isso é uma outra característica da política de juventude, não o protagonismo do jovem, ele tem que ter voz ali, ele tem que falar do curso, ele tem que dar uma sugestão, ele tem que reclamar, ele tem que ter acesso a isso. Isso diferencia também a política de juventude de outras áreas. Tem reuniões com grupos, né? Tem uma comunidade em pauta que eles colocam lá situações todo mês para ocupar os espaços do CUCA, que tem horários reservados para a comunidade, onde eles se reúnem e meio que é uma autogestão que a gente só media, né, para poder, e aí os problemas aparecem, as críticas aparecem e a gente tem que dar um jeito de resolver, e também na criação de projetos dentro das turmas ou enfim, no dia a dia do CUCA. Então é um ambiente também desafiador por esse sentido, porque a participação tem que ser estimulada. Mas hoje, de fato, é um desafio fazer com que exista a frequência, né? O jovem possa se sentir atraído por aquilo ali mais do que tá no celular ou no computador, enfim, e fazer com que ele possa usufruir do que é permitido ou que é ofertado pelo serviço público para ele através da Rede CUCA. Houve uma crítica à redução da Rede CUCA recentemente em Fortaleza, né? O que vocês pensam nessa rede, né? Ela vai ficar
estruturada como está. O senhor falou até de ampliação agora de alguns equipamentos. Como é que é essa visão geral, né? Qual é o projeto de vocês até o final da gestão para esse equipamento? Olha, eu particularmente sou suspeito para falar porque eu sou um grande defensor e a Rede Cuca para mim é uma segunda casa, né? Às vezes até a primeira, que eu fico mais lá do que em casa. Mas a nossa perspectiva, a minha perspectiva, a do Evandro, também prometida em campanha, é fazer a ampliação do Cuca. Hoje a gente tem 5 equipamentos, né? Eu participei da construção, do projeto, da viabilidade, da captação de recursos para a construção do Cuca do José Walter, que foi entregue no final de 2020, do PC, que foi entregue em 2022, e também o do Vicente Pison, que está em obra inacabada. A gente quer retomar o quanto antes para poder entregar logo. Então, são esses 3 equipamentos dentro do programa para isso. Participei da gestão da rede durante alguns anos, e a nossa perspectiva é de ampliação de oferta, né? O prefeito comprometeu-se em ofertar, em criar mais 4 Cucas para a cidade de Fortaleza. Então a gente está buscando já desde o dia 12 de janeiro desse ano, que eu já me reuni com o pessoal atrás de captar o recurso, fazer o projeto, está em andamento, e para que a gente possa o quanto antes ter o recurso para isso. E ao mesmo tempo não podemos deixar também de reforçar que esse ano tem sido um ano muito difícil para a cidade, né? A prefeitura está endividada, está com muitos problemas, os próprios Cucas com problemas estruturais que a gente recebeu, e a cidade com dívidas enormes, inclusive também no Cuca, na Juventude, com problemas administrativos herdados da gestão passada, e que a gente vem trabalhando muito esse ano para poder resolver, que a população precisa de solução, e esse tem sido nosso esforço. Mas a gente não pode deixar também de dizer como a gente recebeu, para as pessoas entenderem. Então não está tendo diminuição, a gente está fazendo um processo de organização e também de manutenção, de reforma, de ajuste, de captação de projetos e recursos. Fortaleza está na Capag C, que é um nível de captação de recursos federal, que Fortaleza não pode pegar empréstimo nenhum, tem que passar para B. Para passar para B, tem uma série de critérios financeiros que a cidade está seguindo para ver se próximo ano retoma a Capag B, que é essa capacidade, capta projetos e consegue fazer novas execuções. Esse tem sido o esforço do prefeito Evandro, e a gente está no apoio e no suporte para que o quanto antes a gente possa vencer essas dificuldades herdadas da gestão passada e fazer essas entregas que a população anseia, e que o prefeito está trabalhando dia e noite para que a gente consiga o quanto antes. Então, há previsão de contratação de mais professores? Vocês contratam pessoas que já passaram pelo próprio Cuca? Como é que é a inclusão nesse aspecto? Né? A gente tem essa linha de formação, né? Porque como você tem um espaço de formação dos jovens, muitos jovens que entram lá sem nenhuma experiência, acabam adquirindo experiência, naturalmente eles participam das seleções de contratação de profissionais que são feitas lá. Então, é natural que muitos consigam ser contratados durante o processo. Então, o nosso esforço é daqui para melhor, como diria o poeta, né? Da melhor forma a gente conseguir contratar mais pessoas, abrir novos projetos, captar novos recursos, fazer mais ofertas. É isso que a gente vem fazendo esse ano, e a perspectiva é que seja daqui para melhor, a gente consiga fazer mais, inclusive com, se Deus quiser, a captação e os novos 4 Cucas para a cidade ficar com 10 Cucas e ter mais essa oferta para a população jovem da cidade. Para fechar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse aqui rapidamente como o senhor vê hoje a juventude de Fortaleza. Como é que o senhor analisa esse jovem que está lá participando desses projetos dos Cucas e de vários outros projetos da Secretaria? Olha, eu tenho uma convicção comigo, e eu defendo isso publicamente, e a juventude é a solução de Fortaleza. Veja só, a gente tem 1/3 da população de jovens. A população brasileira e daqui também está envelhecendo. É natural que isso aconteça, como já aconteceu em outros países. Fortaleza é uma cidade que tem baixo IDH, tem desigualdade absurda. Como é que a gente resolve isso? Resolve isso qualificando o jovem, dando oportunidade para o jovem. O jovem da cidade de Fortaleza é o grande ativo que a cidade tem. É um ativo de oportunidades para a cidade. Se a gente conseguir pegar esse jovem hoje, os 500 mil, 600 mil jovens que a gente tem hoje, qualificar, dar oportunidade, conhecer ele pelo nome, trazer ele para a política pública, dizer que a política pública pode ser uma família para ele, que ele não tem que procurar grupo A, grupo B, grupo C, ele pode acreditar nele e as oportunidades que surgem para ele, construir isso também. Se a gente conseguir
conseguir fazer isso da máxima forma que a gente puder, a gente vai ter uma cidade melhor. Por outro lado, se a gente não conseguir, teremos muitos problemas nas próximas décadas, porque esse público que vai estar com 30, 40, 50 anos, que tem que estar produzindo, gerando riqueza, talvez não esteja fazendo de forma precária, porque não teve oportunidade, enfim. Então, o nosso esforço da cidade como um todo, não é do Júlio, da Neila, do prefeito, é de todo mundo, é tentar, da forma máxima que a gente puder, enxergar esse público, dar a mão para ele e oportunidade. A juventude de Fortaleza é brilhante, é inteligente, é dedicada, tem energia, tem força, tem condição de fazer em qualquer área. A gente precisa dar oportunidade, de acordo com a necessidade de cada um, visualizar, entender isso e ofertar essa oportunidade, porque não é para ele simplesmente, é para a cidade. No momento que a cidade entender isso, a gente vai ter uma cidade melhor, porque na minha cabeça, matematicamente, é a forma que a gente tem de ter décadas melhores sociais, de distribuição de renda e de melhora para a cidade de Fortaleza. Então, a juventude de Fortaleza é a solução para a nossa cidade. Eu acredito nisso, defendo isso e tento fazer isso, a minha parte, todo dia, para melhorar essa situação. E um presente melhor, né? Um momento melhor para a cidade também. O agora também, com certeza. A gente muitas vezes, o jovem é muito julgado, né? Então, isso é uma coisa ruim. Mas o jovem é muito julgado. E a gente, ao invés de julgar, no nosso entendimento, a gente tem que estender a mão e trazer o jovem para poder ter a oportunidade, para se descobrir. É um momento de transição na vida, biológico, social, tudo. O corpo está mudando, a cabeça está mudando. Hoje, a ciência entende que o cérebro do ser humano só está formado com 25 anos. Né? Eu até brinco, acho que o dos homens é só com 40, né? Das mulheres pode ser antes. Isso é álibi, viu? Mas é que a mulher é muito mais evoluída do que o homem, eu acho isso, a opinião que eu tenho. Mas de fato, então, a gente tem que atender esse público com a necessidade dele, no momento de transformação. É um ativo que a gente tem. A gente tem que tratar isso como um ativo, como uma coisa positiva, como uma coisa que a cidade tem que potencializar. Esse tem sido o nosso esforço. Muito bom, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, eu agradeço. E a gente fica por aqui. Depois temos um novo encontro aqui no Povo Educação. Até mais.